Direto de Brasília, oferecimento Sebrae, empreendedorismo que transforma. Olá, estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Camila. Olá, Camila. Olá. Pois é, o nosso Direto de Brasília, você sabe, você pode assistir através dos canais do Grupo KTV pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. E agora também no canal 12 da NET. E vamos conferir agora como está o tempo aqui em Brasília. Dias enferruscados, hein, Camila? A chuva parece não dar trégua. Vamos então ao que o IMET traz para hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia. Tempo nublado com possibilidades de chuvas isoladas. A temperatura caiu um pouquinho, mínima de 17 graus e a máxima fica em torno de 25 graus pelo Brasil. A chuva tem feito os estragos, como no Rio de Janeiro e São Paulo. A previsão de chuva nesses estados continua, infelizmente, ou para quem gosta da chuva. Camilo, o que circula hoje nos jornais e nas mídias? Uma das principais manchetes de hoje é o novo processo aberto contra o presidente Lula. O Ministério Público agora o acusa de lavagem de dinheiro em operação contra a Guiana Equatoriana. Lula teria recebido 1 milhão da empresa brasileira ARG, que fez negócio com aquele país. Destaque mesmo é o aumento para os magistrados. Ontem, o presidente Temer sancionou o aumento de 16,43%. O salário dos magistrados vai para mais de R$39 mil. O efeito cascata dessa medida pode trazer uma despesa de mais de 4 bilhões nas contas públicas. E hoje o presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a Brasília, onde se reúne com a equipe de transição. Bolsonaro deve anunciar mais alguns nomes de seu futuro ministério. A grande expectativa é quem vai assumir a infraestrutura, peça-chave da administração federal. Também o juiz Sérgio Moro, novo ministro da Justiça, está formando sua equipe, foco na corrupção e lavagem de dinheiro, o que preocupa alguns especialistas. Apenas para complementar, novas revelações da delação do ex-ministro Antônio Pallotti deve ser foco na ex-presidente Dilma. Ok, valeu, Camila. Obrigada. E agora vamos ver como se comportou o mercado financeiro. O dólar operou em alta de 0,015%, cotado a 3,918. O mercado opera estável, mas com algumas oscilações. A Bovespa operou em queda de menos 0,79%. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e depois vamos falar sobre eleições na OAB, papel dos advogados diante do novo cenário nacional. Nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem.
E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, sempre teve participação ativa nos movimentos nacionais, principalmente na defesa dos direitos e liberdade do cidadão. O Brasil vive um novo cenário com a queda do PT e o papel das mídias sociais na eleição de Bolsonaro. Nosso convidado hoje é o Dr. Luiz Maximiliano Telesca, advogado, presidente do IPOD, Instituto de Popularização do Direito, e candidato à presidência da OAB do Distrito Federal. Doutor Telesca, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado, Campbell. Muito obrigado, Voit. É um prazer sempre estar com vocês aqui. Uma honra. Prazer é nosso. Doutor Telesca, o senhor é candidato à presidência da OAB do Distrito Federal. Qual é hoje a situação da OAB e por que o senhor decidiu ser candidato? Eu que lhe conheço há um bom tempo. Voit, a OAB, a situação da OAB hoje é uma situação de algum descrédito e de alguma omissão. Infelizmente, a Ordem não é mais aquela protagonista dos grandes temas, aquilo que o Campbell falou no início, a vanguarda da política institucional. Infelizmente, a Ordem, como ela faz parte do processo político brasileiro, ela também sofre influências da velha política. Nós decidimos sermos candidatos à eleição da OAB, agora no dia 29, na quinta-feira, nós decidimos justamente fazer essa candidatura para buscar o resgate institucional da entidade, trazer a OAB também para mais perto do advogado, porque ela está muito distante do advogado, e também fazer algo que a gente tem sempre falado, que é resgatar as nossas prerrogativas. Os advogados estão sendo desrespeitados, isso aí é fato. Nós não estamos falando de nenhuma novidade para a categoria. A categoria sabe que a relação entre os magistrados, os membros do Ministério Público, delegados de polícia, a nossa relação precisa ser revista, nós precisamos avançar nisso. E é por isso que a gente é candidato a presidente da Ordem agora na quinta-feira. O senhor acha que o papel da ordem institucional, o senhor acha que ela está muito voltada para si mesma? Quer dizer, ela fala que está olhando o advogado, se preocupa com questão de prerrogativa, que sempre foi um ponto fundamental para todos os advogados, mas ela está voltada muito para si mesma, né? Resolvendo problemas muito mais políticos do que de ordem institucional mesmo. Eu diria o seguinte, Campbell, nós temos uma função dúplice. A OAB, ela é tanto defensora do interesse corporativo, no bom sentido, o interesse dos direitos dos advogados, na proteção dos direitos dos advogados, como também é uma entidade que, por lei, definida por lei, ela precisa auxiliar, ela precisa defender o Estado democrático de direito. Muito bem. O que eu acho eu acho que, na verdade, a Ordem perdeu o foco, né? Ela desfocou. Tenho falado sempre que ela uma hora fala num tema, no outro tema, não tem um foco direcionado para a política com P maiúsculo, a política institucional. É isso que está precisando. O OAB voltar a ser, o presidente da Ordem precisa ter assertividade, altivez e ser um grande interlocutor da sociedade nos temas principais. Nunca o Brasil precisou tanto da OAB, nunca o Brasil precisou tanto dos advogados como nesse momento de crise institucional. Mas também precisa resgatar o advogado. O advogado está passando por muito problema, uma crise muito grande na advocacia, especialmente na base da advocacia. A OAB precisa também voltar para os seus próprios membros. Principalmente para o advogado que hoje atua muito mais nos tribunais, são os advogados jovens, né? Exatamente. São aqueles que estão começando. Houve uma verdadeira derrama de profissionais no mercado, né, em função da omissão da Ordem e do Ministério, e de uma política equivocada do Ministério da Educação, que colocou hoje são quase 50 mil advogados em Brasília, no Brasil todo são 1.100.000 advogados, é muito advogado e não tem mercado para esse pessoal todo. Agora, o exame de ordem, ele não veio exatamente para travar um pouco essa situação? Veio para travar um pouco essa situação, é uma ferramenta importante, tem que ser mantida. Aliás, até tem que ser mais enérgico no exame de ordem, porém, ele não é suficiente, porque houve um aumento indiscriminado, até mesmo irresponsável, dos cursos jurídicos no Brasil. É preciso que alguém tenha coragem de dizer isso. Nós temos coragem de dizer e temos coragem de enfrentar esse problema. A medicina conseguiu o congelamento, por exemplo, dos cursos de medicina. Nós fomos brindados há 3 semanas atrás, ou 4,
com a abertura de mais 10 cursos jurídicos no Brasil. Não pode isso. Não pode, não precisa. Agora, quem entrou no curso não tem culpa nenhuma disso. O colega que se formou, que passou 5 anos, tendo uma esperança de mudar a sua vida, esse rapaz, essa moça que se formou em direito, ela tem todo o direito de pleitear os seus honorários. Mas esse número de cursos aí é mais negócio do que instrução? Virou um negócio, porque, veja bem, o que acontece? O curso de direito é um curso muito fácil de abrir. Ele não demanda, por exemplo, como a medicina, aparelhamentos. Equipamentos, né? Equipamentos, desculpe. Aparelhamento virou a palavra da moda, né? Também. Mas, enfim, não demanda tanto o equipamentos tecnológicos. Basta ter uma biblioteca, basta ter professores, salas de aula e o que mais que precisa de um curso jurídico? Não precisa de muita coisa. É um curso bastante rentável, porque além dele ser barato, as pessoas têm muita procura. Né? E porque a formatura em direito, ela abre um leque muito grande de possibilidades. Você pode fazer um concurso público. Outra coisa, aumentou também o número de advogados porque a oferta de concursos diminuiu muito. Aqueles que estavam, os concurseiros, que se fala, vieram para a advocacia em virtude dessa baixa oferta de concursos públicos, o que também veio a inchar o mercado de trabalho também. Então, a OAB precisa olhar para estes profissionais que estão na base da nossa pirâmide da profissão. Outra coisa é o salário inicial, né, Voit? O salário inicial do advogado também, ele não condiz com todo aquele esforço que o estudante fez, até inclusive ao passar pelo exame de ordem. Nós temos um piso em Brasília, né, que foi estabelecido por lei, e a OAB-DF precisa fiscalizar a implementação deste piso. A gente tem notícias de que escritórios não praticam o piso. Então, se existe a lei, se a lei foi feita para que os advogados iniciantes tenham um mínimo, precisa que seja fiscalizado o piso, né, a colocação do piso. Agora vamos ter que arrumar um advogado para defender os interesses dos advogados que não têm o seu direito trabalhista consagrado. Voit, mas é exatamente isso. A OAB é a advogada dos advogados e ela deixou de sê-lo. Essa é a questão. Você não falou nenhuma... Isso é uma verdade. Nenhuma heresia. Não é nenhuma heresia. A OAB precisa voltar a ser a advogada dos advogados. É para isso que nós estamos... Até para qualificar a profissão. Para qualificar a profissão. E é para isso que no dia 29, o número que tem que ser colocado na cédula eletrônica, lá na burna, é o 30. Exatamente. Agora, o que o senhor, assumindo a presidência da OAB, quais são as suas primeiras propostas e mais objetivas e concretas que o senhor sentou na cadeira? Ó, pessoal, o negócio é o seguinte, nós precisamos fazer isso, isso e isso. O que é esse isso? Autonomia das subseções, por exemplo. Hoje, a grande maioria dos advogados, muito embora não vote aqui no Distrito Federal, na OAB, no centro, na capital, mora nas subseções. A OAB precisa ser descentralizada. Os serviços da Caixa de Assistência precisam ir para as subseções de maneira efetiva. Faremos a fiscalização da advocacia gratuita que se pratica no Distrito Federal. Voit e Campbell, vocês sabem que existem as defensorias públicas e os núcleos de prática jurídica que fazem a advocacia gratuita. Isso é muito importante. Há necessidade de que isso ocorra. O Brasil é um país muito injusto. O Brasil é um país ainda com grandes dificuldades e as pessoas não têm condições de pagar advogado. Porém, há muita distorção nisso. A gente sabe que, por exemplo, inventários grandes que estão sendo feitos pelas defensorias e pelos núcleos que não poderiam estar tirando o mercado do jovem advogado. Max, boa sorte e quem sabe semana que vem nós tenhamos o presidente da OAB voltando aqui ao Direto de Brasília. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae.
Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos recebendo hoje aqui no Direto de Brasília Ana Carolina Damasco, coordenadora de Inteligência de Operações do Sebrae Nacional, e também atua na gerência de relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional. Ana Carolina, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Para nós é uma alegria, uma satisfação recebê-la aqui, até porque ela é homônima da cantora e é muito parecida com ela. O Sebrae já teve um programa, Ana, que me chamou a atenção e eu acho que alguns vão se lembrar. Milhares para Milhões. E de lá para cá, esse programa evoluiu. Você poderia explicar um pouquinho do que foi esse programa, o que significa, né? Milhares para Milhões e como chegamos até aqui hoje? Bem, mais ou menos em 2002, né, até 2006, a gente tinha uma limitação de atendimento, né? Nós já tínhamos uma iniciativa, um site, né? A gente já começou a plantar a sementinha do EAD, mas a gente ainda tinha uma limitação. Explica aí o que é o EAD. O EAD é o ensino, é educação à distância, né? É uma plataforma onde a gente oferece cursos gratuitos, né? A gente estava aprendendo em 2002, então os milhares era a nossa limitação presencial, né? A gente tinha limitação de sala, como tem, né? O espaço físico ele é limitado, né? Limitação de sala de aula, limitação de espaço, a questão dos horários dos empreendedores, né? Que aí é que a gente não fala só em pessoas que têm negócios, mas sim as pessoas que têm interesse em abrir um negócio, né? Então a gente se deparou com algumas limitações e aí nos foi posto um desafio de ultrapassar essas barreiras, não só na educação à distância, mas como também no atendimento, né? Na prestação de serviço do Sebrae. Então, o que nós fizemos? Em 2006, nós entramos com uma plataforma mais robusta de educação à distância, mas ainda no formato antigo. O que era o formato antigo? O formato de turmas, né? O formato de horário fechado e etc. Na ocasião, a gente já tinha tido um bom retorno, né? Com a questão de matrículas, mas em 2012... conhecendo melhor os empreendedores, conversando melhor com eles, vendo a necessidade, entrando na rotina, que o Sebrae faz isso há mais de 45 anos. Pois é. Né, entendendo melhor essa necessidade, o que nós fizemos? Nós fizemos um contrato, né, por meio de uma licitação, que não tinha nesse país. Né, assim, para a gente além da gente ter os pequenos negócios, nós iniciamos formatos novos de negócios, né? Onde não tem a questão de turma, não tem a questão de horário e tem tutores disponíveis. Então, você imagina que tipo de negócio é esse, né? De tão arrojado que é para o mercado. E aí, em 2012, nós lançamos um EAD, onde o empreendedor ele faz a matrícula dele, ele pode iniciar a hora que ele quiser, ele pode estudar a hora que ele quiser, ele pode dar a velocidade do curso que ele quiser, e ele tem tutores à disposição dele, ou seja, se no processo de aprendizado ele tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato com o tutor, que o tutor ele vai responder, né, dependendo da dúvida dele, no máximo até 24 horas. Então, isso trouxe para a gente resultados muito positivos. Então, a gente está falando aí nos últimos 5 anos, mais de 3 milhões de matrículas. Né, mas não tem faculdade nenhuma. Não, são aproximadamente 600 mil matrículas ano, né, são cursos gratuitos. A gente tem aí hoje uma carteira de 102 cursos, né, voltados tanto para quem quer empreender, ou seja, quem quer abrir um negócio, tanto para quem quer melhorar o seu negócio, ampliar ou melhorar a gestão do seu negócio. Né? E aí a gente trabalha esses dois públicos, e aí falando de empresa, hoje nós já alcançamos aí nos últimos 3 anos mais de 250 mil empresas atendidas. O que a gente, de cursos, né? Empresas que tiveram seus cursos concluídos, né?
A gente está falando aí de cerca de 2 cursos por empresa no ano, né, de capacitação. O Sebrae tem foco muito na empresa, no empreendedor, né? Você é especialista em consumidor, né? Você tem uma compreensão no comportamento do consumidor. Isso facilita muito esse entendimento e consegue avançar muito na compreensão daquele que quer empreender e como vai fazer, não é? Como é que você trabalha nesse segmento? A gente estuda muito, né? Antigamente a gente falava que tinha um comportamento padrão do nicho, né? Existia as famosas personas. Então eram agrupamentos de pessoas que tinham consumo comum. O que a gente vem percebendo nos últimos anos é que eu não tenho mais a característica do agrupamento comum, né? Que é a região, que é o território, que é o tipo de negócio. O que a gente vem aprendendo muito, e aí traz um pouco do estudo, das nossas investigações, dos nossos processos analíticos da base, né? Hoje a gente tem o nosso sistema né, de atendimento, que a gente tem mais de 20 milhões de registros, vamos dizer assim. Então, conhecimento do pequeno negócio a gente tem, do potencial a gente tem. Então, a gente vem analisando essas tendências. Veio o empreendedor individual? É isso? Sim. O MEI ele vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, por conta do cenário econômico brasileiro. Sim. Né? E a gente vem percebendo que a procura vem sendo maior. A procura no ambiente digital, ou seja, na plataforma, na internet, é muito grande. Hoje o MEI ele supera na sua proporção as microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, ele está ali no celular dele, que é o meio por onde ele busca, procurando, né? E aí a gente vem percebendo isso. Você me despertou uma curiosidade, porque o que se ressente hoje? Do emprego no Brasil. Muitos estão querendo buscar o seu próprio negócio para fugir do desemprego. Isso. Agora, existem regiões muito carentes no Brasil. E eu gostaria de saber como é que vocês atuam nessas áreas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, hoje recebendo Ana Carolina Damasco, do Sebrae Nacional, e a pergunta ficou: como chegar às populações mais carentes, às populações que precisam não só de emprego, mas quem sabe de oportunidades?
Hoje o Sebrae ele está nos 27 estados. A gente tem um trabalho muito bacana no Norte e no Nordeste, onde a gente vai realmente, principalmente no Norte, onde a gente precisa ir na população ribeirinha, naquela população onde não é difícil, não tem estrada, o caminho é rio, né? Sim. Enfim, então o que a gente fez? A gente tem mecanismos, e aí a gente chama de Sebrae itinerante, de chegar nessas regiões. Então, por exemplo, lá na Amazonas a gente tem barcos, né? Na Amazonas, no Acre, a gente faz atendimento por meio de barcos. Então, para chegar justamente para desenvolver essa população ribeirinha, né? A gente tem uma iniciativa no Nordeste, por exemplo, que é a OSE, que é um projeto bem bacana, onde a gente desloca uma equipe gigantesca para fazer capacitações em pequenas populações. Então, a gente chega no ginásio, monta uma mega estrutura, né, divide em salas de aula, né, com tapumes, vamos dizer assim, e ali a gente consegue capacitar todos os pequenos negócios que tem no interior. Vocês estimulam a associação? Sim, a gente tem um trabalho feito com cooperativas, com associações, a gente a gente chama de parcerias, né? A gente também faz parcerias com grandes empresas, né, que precisam do pequeno negócio para poder... Mas nessas comunidades mesmo? Sim. Nessas comunidades, a grande maioria delas não tem uma associação formal, vamos dizer assim, né? Um empreendedor que vende melhor ou que tem mais tempo de negócio fala em nome do grupo, né? A gente também tem os agentes de desenvolvimento territorial, né? Que também faz um trabalho com esses líderes comunitários, né, trazendo eles para a conversa, falando da importância, a importância da formalização, né, do negócio, a importância da capacitação, o que o pequeno negócio traz para desenvolvimento da região. E muitas dessas regiões, por exemplo, a gente está falando de turismo, a gente está falando de artesanato, né, que às vezes as pessoas falam assim, não, é meu trabalho aqui, eu adoro fazer esse cesto de vime, mas ela não sabe que aquele cesto de vime é um grande negócio, que ela pode fornecer para empresas de decoração. A gente tem um caso muito interessante no Acre, de um borracheiro, um seringueiro, que ele nunca saiu da região dele, né, e o Sebrae foi até ele. A gente trabalhou a capacitação, né, trabalhou a formalização, enfim, ele herdou isso do pai, que herdou do avô, enfim. E ele traz uma consciência de mata muito grande. Então ele fala, olha, eu preciso disso e eu preciso que a mata continue existindo para ter, né? Preservação. Preservação. Então ele levantou 2 bandeiras. Então os sapatos que ele faz da sola, né, da borracha, eles são ecologicamente corretos. Há mais ou menos 6 meses nós levamos ele para um desfile em Milão. Então, ele teve o negócio dele exposto em Milão. Então, ele falou, olha, jamais eu conseguiria isso. Para não ir muito longe, aqui em Brasília, a gente tem os produtores rurais, né? Conversando com o produtor rural, o incentivo ao orgânico, né? A gente está tanto falando de intoxicação, os malefícios da plantação, né, desenfreada, enfim. E aí, dos agrotóxicos. E aí, a gente trabalha a questão dos orgânicos. Então, a gente tem aqui na associação no DF que o Sebrae trabalhou a capacitação desses agricultores para eles conseguirem entrar dentro das especificações dos orgânicos e nós financiamos o selo dele de orgânico. Então, hoje, eles servem a grandes supermercados, a grande rede de supermercados. Então, são trabalhos que você fala assim, de desenvolvimento, que a gente chega lá. Então, a gente fala de agricultura, a gente fala de pesca, a gente fala de mata. Então, a gente chega naquela pessoa que quer realmente mostrar, né, trabalhar. Como é que é a participação das mulheres nesse empreendedorismo? O empreendedorismo feminino vem crescendo muito, né? Hoje a gente tem aí cerca de 57% a 58% dos empreendedores brasileiros mulheres, né? Pela responsabilidade da casa, né? Enfim, então a gente tem muita mulher também voltando ao mercado de trabalho. E tem mulheres também que fazem o trabalham em empresas e num horário vago também trabalham. Então o empreendedorismo feminino vem crescendo bastante.
E isso também está no EAD. Então, a gente, quando olha a nossa educação à distância, mais de 60% são mulheres. Olha que maravilha. É. Ana Carolina, nós ainda precisaríamos ter mais tempo, esperamos que você volte Volto. aqui, tá? Se possível, inclusive, para cantar, né, O cantor? relógio correu muito rápido. Correu muito rápido o relógio. Muito obrigado pela sua presença Obrigada. aqui, pelos esclarecimentos. E a você que nos acompanhou aí, também muito obrigado pela sua audiência e até um próximo Direto de Brasília. Direto de Brasília, oferecimento Sebrae, empreendedorismo que transforma.